Olá, aqui é o Pedro. E aqui é o Rodrigo. E estamos em mais uma edição do Papo Anime. Nós vamos falar de Pokémon em um papo duplo, ou seja, vão ser duas edições sobre Pokémon. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar do primeiro filme da geração do XY, que é a geração que tá acabando ali. Enfim, vamos pôr em questão aí algumas pautas aqui durante o filme. O legal desse papo é que existe o Pedro, que já sou um fã da saga, acompanho há muito tempo, jogo, etc, etc. E tem o Rodrigo, que agora tá entrando, conhece pouco, e ele vai dar uma visão mais de uma pessoa de fora, dentro da franquia. Sim, Pokémon era um desenho que passava antigamente na TV, né? Eu não sei se passa ainda atualmente, mas não era um desenho que eu gostava muito. Tanto Pokémon quanto Digimon era algo que eu via só pra esperar o próximo que passava, entendeu? Então nunca me interessei muito, nunca gostei muito, mas agora eu com 18 anos o Pedro me introduziu nessa série. Puta merda, cara, eu tô gostando muito. Principalmente porque ele não tem só um universo infantil, né? Ele tem toda uma introdução, ele tem todo um motivo pra aquilo tá acontecendo, e ele tem uma história por trás daquilo. É como se você pegasse um mundo que ele já foi criado antes, ele não tá se criando durante o anime. Então é muito bacana você pegar, você vê que o anime é infantil, ele é voltado pra galera criança, mas ele tem um enredo que ele consegue ser mais adulto do que muito anime aí, que ele tem essa proposta, mas não chega lá. Muita gente não sabe disso, né? Que Pokémon é algo infantil. Tem marmanjão aí com seus 30 anos e ainda acha que Pokémon é algo shonen, sabe? É um adulto shonen. Não sabe dos vícios de roteiro, mas enfim. Então, vamos lá falar desse filme. Bom, uma coisa essencial pra vocês saberem antes de a gente começar a falar desse filme, e serve também pra parte 2 desse papo, é que todo filme de Pokémon ele funciona de uma mesma forma. O Ash e a molecada sempre vão achar alguém, algum Pokémon, alguma pessoa que precisa de ajuda. Aí eles vão ajudar essa pessoa toda na boa fé. Aí eles envolvem algum tipo de trama que é maior do que eles. Aí eventualmente vai aparecendo os vilões do filme, que nem sempre é a equipe Rocket. E aí no final dá tudo certo e eles se despedem naturalmente, como é nos finais da saga. E isso é uma regra, uma fórmula para todos os filmes de Pokémon, não apenas para esse que a gente tá falando aqui. Então é importante que vocês estejam cientes disso. Na verdade, o Pedro falando assim faz parecer que é horrível, né? Que todos os filmes do Pokémon são previsíveis. Não, na verdade eles são previsíveis, mas faz parecer que eles são todos a mesma coisa. Só que é como você pegar uma receita de bolo e você mudar a forma que você tá fazendo aquilo dali. Então o Pokémon ele vai ter sempre essa receita que o Pedro tá falando, mas os acontecimentos são diferentes e nem sempre ele chega a ser tão previsível quanto parece. Sim, sempre vai muito da geração. Essa é a geração do XY e ele tem a pegada da geração. Tem os dois lendários da geração, tem os companheiros dessa geração. E aí a gente pode começar falando da história. O filme do XY, ele conta a história de uma princesa que ela tem o destino do povo dela nas costas, né? Porque ela precisa criar um diamante que vá reestruturar toda a população dela. A raça dela é sustentada por um diamante mestre, e ela é a única que pode criar esse diamante, só que ela não consegue. Então ela sai atrás de uma aventura, atrás de um Pokémon lendário, que esse Pokémon vai ensinar ela, ou na cabeça dela vai fazer com que ela consiga criar esse diamante, e no meio dessa aventura ela acaba conhecendo o Ash e a turma dele, e eles se envolvem na trama ali, como o Pedro falou, né? Sempre a mesma coisa, mas de formas diferentes. É importante a gente lembrar que ela é uma princesa, mas ela é um Pokémon, né? Importante fato isso. E bom, a gente tem um melodraminha ali. No começo do filme eu acho interessante que o cara tá explicando pra ela, olha, você é uma princesa e você tem responsabilidades. E ela tá fazendo piadinha, aí o cara, se situa, hello, você tem um karma aqui, você tem uma responsabilidade. E ela desvia o olhar. Você vê isso ao longo do filme, né? Que ela é uma Pokémon ali que, por mais que ela tenha uma responsabilidade muito maior do que ela não sabe gerir isso e ela tenta até fugir. É interessante também que, apesar dela ser Pokémon, ela vive numa sociedade ali, uma sociedade, como eu posso dizer, humanizada, né? Cada um ali tem a sua função, cada um tem o que fazer dentro daquela sociedade de Pokémons da raça dela. Eu não sei se outros Pokémons vivem assim, mas o que parece pra mim é que os Pokémons eles vivem mais como animais.
animais, né? Tipo o Rattata. Ele vive pela floresta e tal, os Snorlax vivem dormindo em algum local aí. Não é como se todos os Pokémon tivessem essa consciência de humanização. O Pokémon XY, pelo menos nesse filme, traz essa princesa com a raça dela, precisando da sobrevivência a partir de uma solução humana, né? Não humana assim que humanos vão criar poderes, mas a partir de um pensamento humano, né? Ela precisa fazer... Exato, é um pensamento humano. É uma responsabilidade baseada em padrões humanos, né? Isso, exatamente. Que ela vai ter que ir atrás lá do Pokémon lendário, que é o Pokémon da vida, que é um dos lendários do filme. Tanto ela quanto esse lendário são tipo fada e tal, e ela quer se sintonizar ali com ele. A gente separou o filme em negativos e positivos, até porque é um filme bem simples, né? Um filme de 1h20, tem no Netflix, como a gente falou lá no começo, algo voltado pro público infantil. A gente vai falar os negativos do filme. O primeiro negativo já começa no começo pra mim. O filme tem uma aberturazinha ali chata pra caralho. Tipo, não é porque a música é ruim, não é porque o momento é ruim, mas porque a junção da música com a cena não combinou naquele momento. Então tem o Ash lá tendo uma batalha, né? Super legal, inclusive. E aí, enquanto isso, vai mostrando a princesa fugindo dos caras maus, dos vilões ali, até encontrar com o Ash. Mas é uma cena que acaba sendo um pouco chata, porque é 1 minuto e meio de música ali, e isso não tem sintonia com a cena em si, né? Eu particularmente não gostei. Não combina, cara. Eu fui assistir, eu tava pensando que era mais ou menos uma open como se fosse uma open de anime, né? Não é como se numa open de anime fosse passar as cenas do anime e depois dar continuidade ao anime, só como se fosse uma música ali de fundo. Tanto que quando começou, que apareceu a mega evolução do Pokémon da garota lá, que ela nem tem importância no filme, né? Eu tive que voltar, porque eu não entendi como chegou ali. Então, tanto a música como a junção dos dois ali de tudo não caiu muito bem. Não que isso seja algo que vá decair a qualidade do filme, né? Mas é algo importante pra se colocar em pauta. Outro negativo também, eu acho que isso afeta mais a mim, né? Talvez até afete outras pessoas, talvez até o Pedro, mas eu creio que os fãs eles já estejam bastante acostumados com isso, que é a narrativa muito simples do anime do Pokémon. Não sei se no mangá é assim. Como ele é voltado pra criança, né? Eu não tenho nem como criticar isso. Ele tem uma narrativa muito, muito simples e massiva pra gente assim que já é adolescente, jovem, adulto. Porque perde muito tempo naquilo que não precisa perder. Tudo bem que uma criança vai ver aquilo, ela vai gostar, ela vai ficar entretida com aquilo. Mas eu, Pedro, ou pessoas que não estejam muito acostumadas, vai ver o Ash ficar 5 minutos fascinado com um Pokémon ali que não tem necessidade, entendeu? Isso acaba ficando muito chato e cansativo ao decorrer. O próximo papo do Pokémon não é um que tem muito disso. São cenas que não precisavam disso. São cenas que se estenderam muito apenas por causa da necessidade de mostrar aquilo ao público infantil. Eles não ficarem muito perdidos, né? É aquilo, né? É divertido, muito divertido, mas tem momentos muito chatos. Outra coisa também importante de negativo, o filme, no caso do XY, mostra muitas pontas para desenvolvimentos, mas ele acaba morrendo ali, não desenvolve essas pontas. Personagens que eles tinham espaço para ir mais além, uns personagens que eles tinham espaço para ter mais desenvolvimento, mas morre ali. Então, acho que Pokémon ele perde muito da qualidade, claro, pra mim, né, que tô me introduzindo agora nesse mundo do Pokémon, perde muita qualidade por ser voltado pro público infantil. Coisa que, infelizmente, a gente sabe que não vai deixar de ser nunca, né? É aquilo que você até falou, é meio difícil criticar, porque a gente sabe que não é algo feito pra gente. É algo feito pra criança de 5, 10 anos. Então você critica, mas meio que entendendo, sabe? Agora, o vício de roteiro da Nintendo e dos produtores da Game Freak e do próprio estúdio do anime, que a gente fica meio com o pé atrás. Os caras repetem ali até não poder mais. Outro negativo do filme são os vilões, né? Que são horríveis. Eles tentaram colocar uns vilões próprios, uma equipe Rocket ali sem carisma nenhum e ficou meio nada com nada, ficou bem sem sentido os vilões do filme. São vilões que estão ali só por estar, né? Um pouco mais à frente, eles simplesmente não tem mais importância nenhuma. É como se eles não precisassem estar ali de qualquer forma. Todos os vilões que aparecem no filme, eles têm a mesma necessidade, eles têm o mesmo objetivo. Então, pra que tantos vilões com o mesmo objetivo, cara? Se todos queriam a mesma coisa, eu colocava só a equipe Rocket. Ou se colocasse todos, que desse algum desfecho bom pra eles, né? E não algo, sei lá, vago da forma que foi. Eles tentaram dar uma espécie de roteiro triplo ali, né? Com três pontos de vista, querendo o mesmo objetivo, que não deu certo. Não porque é feito de má forma, mas porque é a mesma coisa sempre, e eles não têm nada além disso, não tem nenhum carisma além disso. Existe também uma cena no filme que o Pikachu vira estátua, né? Fazendo referência à cena do Ash virando uma lá no filme do Mewtwo, mas a cena tipo dura 5 segundos. E é por isso que eu falo, é por isso que eu bato em um ponto aqui, que o filme ele tem duas ambientações. Uma alegre para combinar com aquele clima de vida e prosperidade,
E o outro que é um clima mais dramático pra ir pra parte da destruição, porque são os dois Pokémon lendários ali da coisa, né? O Pokémon da vida e o Pokémon da destruição. Eu acho que o clima de alegria funciona bem. A cena do shopping, deles indo se divertir e tal, é legal, é bem tranquila. A questão da amizade, etc. Mas a parte da destruição, que é onde pega uma coisa mais dramática, eu acho que eles tacaram mais pro foda-se. Tem umas cenas de violência bem legais no filme, principalmente quando o Pokémon da destruição aparece, mas é só isso, o drama não passa muito disso. E isso é nítido nessa cena que o Pikachu vira estátua. Tipo, o roteirista colocou 5 segundos do que o cara virou estátua, pronto, ele volta. Acabou o drama, né? Um incrível drama de loop nenhum. Sim, é algo que a gente sabe que o Pikachu ele não vai morrer, né? Mas mesmo assim, ele deixa claro, tipo, putz, você já sabe que ele não vai morrer, então pra que durar muito esse drama? Só que é algo que precisa. A gente precisa sentir a angústia do Ash naquele momento, coisa que a gente não conseguiu. Foi algo tão rápido que eu acho que nem o Ash conseguiu sentir muito bem naquele momento, né? Então por mais que a gente saiba que no fim vai estar tudo certo, é importante que a gente sinta o que tá acontecendo ali. E o anime ele consegue trazer isso de uma forma muito boa na parte de felicidade, como o Pedro falou, mas na parte de drama, isso ele peca muito, porque a gente não consegue pegar isso. Voltando nessa questão novamente, Pokémon é algo inclinado pro público infantil, mas as cenas que ainda meio que mexem com os fãs, além dos próprios Pokémons, são as mensagens e as partes de emoção. Então quando a emoção não funciona, você fica meio, putz, pelo menos isso eu queria mais. E o filme, como o Rodrigo falou, acaba fazendo isso. Um ponto que não é negativo nem positivo, mas eu acho que volta naquilo que a gente falou lá dos personagens não terem desenvolvimento. Tudo bem que aí é uma questão mais da série, não do filme. São os companheiros do Ash, né? Eles são aceitáveis, é ok ali. Na minha visão, assim, né? Os companheiros do Ash, eles são muito pro Ash não virar um solitário na aventura, né? Então, por mais que eles estejam sempre mudando, por mais que eles tenham personalidades diferentes, eles têm sempre a mesma função. Fazer com que o Ash, ele não só tem uma aventura boa, como ele tem uma aventura com amigos. E ele cultive boas amizades, assim. É tanto que geralmente quando ele... É a ideologia, né, da aventura Pokémon. Você fazer muitos amigos. Isso. É tanto que ele faz vários amigos durante a trama, mas ele não mantém nenhum. A trama, importante. A trama da franquia. Sim, não desse filme. Isso, a trama da franquia. Mas eles não mantêm. Uma vez ou outra repete o personagem, eles voltam, mas ele não fica pra sempre na trama. Ele sempre tá mudando. Esses 2 ou 3 amigos que ficam sempre com Ash são sempre importantes pra ressaltar essa parte da amizade, né? Que apesar de toda aventura, sempre tem um amigo pra estar junto com você, pra te acompanhar, ficar com você nos momentos de perigos e afins. Coisa que criança também gosta muito, né? É aquilo, né? É um filme da série daquela geração, então obviamente os companheiros dele vão ter todos os seus laços mostrados na série. E esse não vem ao caso pra falar desse filme. Bom, a gente acabou aqui de falar os pontos negativos, vamos falar os pontos positivos, porque é um filme que tem vários pontos positivos, apesar de tudo. O primeiro, que é nítido, é a animação. É um negócio lindo. A primeira cena lá da princesa no habitat dela ali, cara, aquilo dali, seu olho brilha. Ah, a cena do diamante, a cena que ela fabrica vários diamantes pra equipe Rocket, é de cair o queixo. Ela é linda, assim, você sabe que é um CGI que tá sendo usado ali, mas assim, é tão enturmado com o 2D, com o traço, que, meu, você só admira. O filme é muito lindo nessa parte, né? Inclusive a parte que o Pokémon principalmente o Pokémon da vida aparece, a forma que ele é endeusado, né, as flores ali acontece em volta dele, também é uma arte excepcional. Enfim, é um ponto positivo que eu gostei bastante de ver no filme. No mínimo, que é a obrigação dos caras, né? Por tanto que Pokémon arrecada, é uma puta animação que a gente quer ver mesmo. Um outro pró do filme é que ele consegue encaixar uma mensagem de forma muito sugestiva. É algo que Pokémon não sabe fazer tão bem. Ele sabe muito mostrar algo. Ele sabe mostrar conceitos e não desenvolver eles. Ou se desenvolve e não conclui. Que é o que o Rodrigo falou lá no começo dos pontos negativos. E aqui a gente tem, né, algum conceito que é desenvolvido e é concluído, que é a responsabilidade da princesa, né? Por ela fabricar diamante, meio que faz uma referência, ela gosta do luxo. E também porque ela é uma princesa, aquela coisa de realeza. Mas você vê ali uma espécie de equilíbrio entre o luxo e a natureza, sabe? Porque ela é um tipo de Pokémon que fabrica, teoricamente, a fabricação do diamante, ela vem da natureza. Ao mesmo tempo que ela gosta do luxo, a parte do shopping, né? Ela gosta de brincar. Ela, inclusive, moveu a trama brincando mesmo, porque ela queria diversão e não porque ela queria uma responsabilidade de ir atrás lá do Pokémon da vida. Eu acho que isso é bem legal nela, porque ela produz diamante, e o diamante é algo que vem da destruição e prospera como algo belo, que é o estilo da vida, né? E volta lá na mensagem dos 2 Pokémon lendários desse filme, que é o
Pokémon da vida e Pokémon da destruição. Então, mostrado no filme, vida e destruição complementam um ao outro. Precisa ter vida para ter destruição e precisa ter destruição para haver vida. E é um ciclo normal isso. E o diamante, né, ele é a prova disso. Principalmente o diamante que ela precisa fabricar, que é um diamante que prospera como a vida, dá energia como a vida, né, que faz toda aquela civilização de Pokémon dela ali prosperar. Mas uma hora acaba e precisa ser refeito novamente. Mas para ser refeito novamente, ele precisa acabar. Tem esse ciclo normal da vida. A própria vida tem esse ciclo de acabar. Isso foi bem legal. Então o filme consegue achar esse equilíbrio entre caos e vida, né? Prosperidade e declínio. E a princesa, ela precisa entender isso ao longo do filme. Ela foge da sua responsabilidade, mas no final, tudo bem com um puta diálogo autoexplicativo, né? Ela entende que tristeza e alegria, vida e morte é algo que ela precisa misturar para poder criar, né, o que ela quer. E chega a uma conclusão essa mensagem do vida e caos, né? Que eu gostei no filme. Pelo menos nesse filme, eu não posso falar de todos porque, como vocês sabem, eu tô sendo introduzido agora no mundo do Pokémon. Conseguiu ali, pelo menos no XY, trazer a mensagem de uma forma escondida ali, né? Ele conseguiu... Ele sabe que a maioria dos fãs, por mais que sejam crianças, tem uma boa parte que é jovem adulta. Então, você não pode ficar sempre no criança. Você tem que trazer algo que os adultos também entendam. Ao mesmo tempo que você precisa dar uma mensagem autoexplicativa para as crianças, né? É importante ali porque, tipo, ele conseguiu mesclar. Por mais que a parte jovem seja um pouco menor, né? Ele conseguiu mesclar ali uma coisa que você só consegue perceber se você for um pouco mais maduro. Bom, a conclusão do filme é um filme legal, não tem nada de grandioso. Ele apresenta de uma forma mais ou menos conceituada ali os dois lendários dessa geração, porém é muito maçante, mas o resultado final é legal. É um filme ok, assim, pra Pokémon. Não é nada demais que chama atenção, mas tem algo de produtivo bem legal dentro dele. Um filme que eu veria, assim, como se eu tivesse com muito tédio, porque eu já vi outros filmes de Pokémon, e os outros filmes de Pokémon que eu vi, na verdade, foram muito maduros. Como eu tava conversando outro dia com a galera da rede, os filmes do Pokémon, eles são... Os que eu assisti, pelo menos, eles me davam medo quando eu era criança, porque eles têm um clima muito pesado. E o XY, ele foi mais leve, ele foi mais esse negócio todo que a gente comentou aqui, né? Pra mim, ele não passa de algo assistível. É um filme bacana, ele tem lá suas estruturas ruins, mas dá pra você assistir. Tem um irmãozinho menor, até mostra pra ele e tal, assiste com ele, assiste com seu filho aí, com seu sobrinho, com quem der. É um bom filme pra um padrão geralzão, sendo bem cético com o filme. É legal, mas maçante. Para os padrões infantis é um filme bem legal, bem divertido. Tem coisa melhor nos filmes de Pokémon? Tem. Além assim, a gente consegue assistir ele sem muitos problemas. Ele só não tem lá um grande chamativo, por mais que ele feche a mensagem dele, o que é algo bem raro em Pokémon, viu? Bom, esse foi a primeira parte do nosso papo sobre Pokémon. A segunda parte, vamos falar de outro assunto sobre Pokémon. Será que vai ser outro filme? Será que é uma saga do anime? Será que é o anime principal? Bom, isso vocês só vão descobrir daqui uma semana, mais ou menos, se vocês estiverem assistindo esse vídeo em dia. E aí, daqui uma semana eu vou postar a parte 2, ok? Galera, outra coisa importante também, que a gente já até notificou na nossa página do Face, é que agora a gente tá disponibilizando os papos em MP3, né? E também vai estar no iTunes. A gente recebeu muitos comentários da galera que faz faculdade, que trabalha e que não tem muito tempo pra ver o videocast, né? Você precisa estar assistindo e nem sempre a pessoa tem muito tempo assistindo, mas geralmente a pessoa tem tempo pra colocar um fone, ouvir música ou ouvir um podcast. Então, ouvindo esse pessoal, a gente finalmente trouxe aí, né, os podcasts em MP3, vai ter no iTunes e também vai estar no post. Então, geralmente, se você caiu aqui pelo YouTube, dá uma olhada no link da descrição, que tá aí na descrição do vídeo. Vai no post desse vídeo e vai estar lá o download do MP3, pra você assistir quando estiver no trabalho, no intervalo da faculdade e afins. Bom, galera, claro, deixa o seu joinha aí. Comenta a sua opinião. Eu sei que falar de Pokémon é polêmico, porque a gente tem uma fanbase aí extremamente divergente. Comenta a sua opinião, ela é sempre bem-vinda. E lembrando que nós vamos fazer leituras de comentários e a gente bate um papo bem legal sobre Pokémon. Algo saudável, vamos trocar nossos argumentos. E quem sabe você até não muda a nossa visão aqui de algo que a gente falou. Deixa sua avaliação aí no vídeo. Até a parte 2. Tchau. Falou!